Quem falou hoje também foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele falou depois da denúncia ser apresentada contra Jair Bolsonaro e essas demais pessoas também. A denúncia apresentada ontem à noite pelo Procurador-Geral da República, o Gonê. Temos aí? Vamos rodar então o que disse o Davi Alcolumbre. Acompanhar o que acontece no Brasil, que a gente já contou vários episódios em relação a casos concretos, onde as pessoas foram execradas, denunciadas, condenadas e depois tiveram a sua inocência comprovada. Isso cabe ao judiciário. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais, porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. Bom, Sakamoto, eu confesso, quando vou à padaria, ao mercado, eu não ouço ali o brasileiro que está indo comprar pão ou então fazer a feira com dificuldade de comprar um alimento ou outro falar sobre anistia. Não é uma prioridade, não é uma pauta nacional, é uma pauta de um determinado grupo, me parece. Olha, eu vou ser, na verdade, até mais duro, inclusive com o que eu acredito. Não só a anistia não é uma pauta da maioria dos brasileiros, como mesmo a defesa da democracia também não é, né? Esse é o ponto. A gente estava discutindo um dia desses no All News, defesa da democracia não ganha eleição, não. Entre a defesa da democracia e a questão do preço dos alimentos, preço dos alimentos, é que você vai fazer a diferença na urna. Eu não estou querendo dizer com isso, né? Por favor, não peguem a frase e falar o Sakamoto está menosprezando a democracia de maneira alguma. Ela é importantíssima, deveria ser tema central de questão eleitoral. Deveria ser tema central de questão eleitoral, a questão da defesa da democracia. Até porque, sem democracia, a gente tem um esfarelamento das instituições, dos serviços públicos, da qualidade de vida do país, de tudo isso mais, né? Então, só que o fato é que, infelizmente, a gente tem isso. Tirando, é claro, se a gente parar de olhar para o umbigo da classe média, média alta intelectualizada, com a qual muitas vezes a gente interpreta o mundo, né? O que acontece, a gente vai ver que é um grande grupo de pessoas que passam necessidade, que tem dificuldade, mais da metade da população ganha menos de um salário e tem um salário mínimo de renda, mais da metade tem 2 salários mínimos de renda. Você não tem, tem outras demandas e outras preocupações. Então, isso vale tanto para a questão, a sociedade vai se levantar para a defesa da democracia? Não, a sociedade pode ter uma opinião, ela pode ser a favor da punição de golpista, mas lá não vai para a rua por conta disso. Mas a sociedade inteira vai para a rua para defender a anistia? Também não vai. Quem vai para a rua é o bolsonarista mais radical, que por aqui é numeroso, não tenha dúvida nenhuma, mas não representa a população brasileira. A população brasileira, neste exato momento, está interessada no quê? Tá olhando, cresce PIB, cresce renda, cai desemprego, beleza, mas o preço do arroz e do feijão continua crescendo, de determinados produtos continua crescendo, a gasolina está alta, o aluguel disparou. A gente precisa o quê? O grosso da população brasileira está preocupado com a qualidade de vida, né? É isso, inclusive, que levou à perda do grupo de Joe Biden e Kamala Harris lá nos Estados Unidos. E é isso com o qual o governo está bastante preocupado neste momento. O que acontece, por outro lado, é que tudo que está acontecendo, como bem colocou o Felipe, tudo que está acontecendo neste exato momento, né, é um alívio para o governo que estava tomando saraivada e atrás de saraivada. Então o governo pode trabalhar, pelo menos tem tempo, ganha um respiro. Vamos ver se o governo aproveita esse tempo para trabalhar e endereçar esses outros pontos que realmente preocupam a grande maioria dos brasileiros e deixa a questão policial e da justiça para a polícia e para a justiça. Então o Alcolumbre também está certo. Vamos esperar também que o Alcolumbre não paute, não queira, na verdade, transformar a questão da anistia como moeda de troca para alguma coisa, né? A questão é a seguinte: quem tem que definir essas questões neste exato momento, quem tem que julgar é a justiça. O governo Lula não tem que se pronunciar, presidente de poder não tem que se pronunciar neste exato momento. Dai a César o que é de César.
Diego, não te ouço. Diego, Agora vocês acho vão que me o ouvir. Diego teve um probleminha. Agora Liguei o microfone, pronto. Vocês vão me ouvir agora. Raquel estava falando que o tempo correu muito, mas eu tenho um último assunto para tratar contigo, que é do Jamil Chad, porque a gente falou bastante aqui sobre envolver Trump e tudo mais, e o Jamil pautou: a ação contra Moraes nos Estados Unidos não atinge caso contra Bolsonaro, segundo ministros. O Jamil aqui falou que ministros do STF falaram com ele, com o UOL, que o caso aberto contra Moraes pela empresa de Donald Trump não atinge o trabalho do judiciário no Brasil, nem no caso envolvendo a denúncia de golpe, né, e contra Bolsonaro. Horas depois da PGR apresentar uma denúncia contra o ex-presidente, a Trump Media Group e a Rumble, acho que é assim que fala, acionaram Moraes na Justiça dos Estados Unidos por conta de uma alegação de censura contra ainda ele, o Alan dos Santos, foragido lá nos Estados Unidos. Tem tudo isso, né, Raquel? Essa retórica e, é claro, aqui no Brasil, o pessoal tentando, de alguma maneira, pedir apoio à extrema-direita norte-americana. Diego, vou fazer 2 comentários bem curtinhos, que eu sei que a gente está indo para o esporte. Primeiro, a manifestação do Davi Alcolumbre me chamou muita atenção porque ela é bem diferente da do Hugo Mota, né? O Davi Alcolumbre está dizendo: anistia não é assunto para agora, né? Deixa eu pegar aqui direitinho o que ele fala, mas ele diz, ali na fala dele, né, a anistia não está em debate e não é assunto dos brasileiros, meio que jogando essa pauta para outro lado, agora que apareceu a denúncia. O Hugo Mota, antes da denúncia, se vocês vão lembrar, ele colocou em outros termos, né? Ele disse: não teve golpe no 8 de janeiro, e deixou meio a dar a entender de que ele achava que se devia discutir algum tipo de redução de pena para os condenados ali pelas invasões. Então você já sente uma mudança de clima no Congresso Nacional, ou pelo menos uma divergência entre o presidente da Câmara e do Senado. Sobre esse assunto que o Jamil traz, eu achei bem relevante, porque é o seguinte: essa empresa do Donald Trump, ela se junta à plataforma Rumble e entra com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos no mesmo momento em que a PGR denuncia Bolsonaro. Não é coincidência, né, gente? Os fatos políticos não acontecem assim por coincidência. A gente sente, é mais uma evidência dessa articulação que a gente vem contando aqui no UOL, que está acontecendo entre os bolsonaristas e o entorno do mandatário Donald Trump. Mas aí também chamo a atenção para outro ponto. Isso aconteceu com uma empresa privada de Trump, né? Ele faz a pressão, ele gera um fato político, gera algo para os bolsonaristas usarem nas redes sociais como o seu mundo privado. Ele ainda não se envolveu como presidente dos Estados Unidos, o que tem outro peso. E é isso que os bolsonaristas estão esperando. Vamos ver se o Trump vai meter a mão nessa cumbuca como mandatário, como commander-in-chief, como eles falam nos Estados Unidos. Muito bom, Raquel.